Olá, tudo bem? Meu nome é Suede, eu sou estudante do 6º semestre do curso de Pedagogia da Faculdade Uniaselv e eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre como foi a experiência do meu estágio obrigatório 2 em Educação em Ensino Fundamental, séries iniciais. A área de concentração que eu escolhi para desenvolver esse trabalho foi metodologias de ensino e o tema foi processos de alfabetização. Eu escolhi metodologias de ensino porque essa é uma área que me traz bastante material teórico sobre como colocar em prática atividades em sala de aula com as crianças. E a escolha desse tema, processos de alfabetização, aconteceu porque eu fiz esse estágio no primeiro ano do ensino fundamental, momento em que as crianças de fato estão sendo alfabetizadas. Então, fazendo pesquisas nessa área de processos de alfabetização me trouxe bastante material para que eu pudesse trabalhar com as crianças também em sala de aula. Os meus objetivos nesse estágio enquanto professora foi identificar, as principais dificuldades dos alunos para assim poder propor atividades e aulas que para eles fossem mais concretas e fizessem mais sentido e contribuíssem para o aprendizado deles no dia a dia. E para os alunos, os meus objetivos eram que as crianças conseguissem compreender aquilo que estava sendo passado para eles, tivessem autonomia para fazer as atividades propostas, e ainda desenvolvessem a socialização com os outros colegas, com os professores e com todos os sujeitos da escola de uma forma geral. Os autores utilizados para fazer a parte teórica do meu estágio, do meu trabalho, enfim, foram a Francimara Dantas Braga, a Andréia Cristina Pontarolo e a Dalvaci dos Santos. E todos esses autores que eu estudei, eles concordam que a alfabetização ela não pode se dar apenas pela decodificação de códigos, que não é suficiente, por exemplo, que os alunos simplesmente decodifiquem um código, reconheçam uma letra, consigam ler uma palavra, mas sem interpretar aquilo que eles estão lendo e escrevendo, Então, assim, eles concordam que a alfabetização e letramento têm que andar juntos, para a criança possa fazer uma leitura e interpretar aquilo que ela está lendo, assim como ela possa interpretar também o mundo que está à volta dela, e esses autores ainda concordam também que é preciso levar em consideração, as necessidades dos alunos, lembrar que eles ainda são muito pequenos, que eles estão, no caso do primeiro ano, que é onde eu fiz o meu estágio, eles estão chegando ainda da educação infantil. Então, assim, também não pode ser uma aula muito engessada, muito teórica, A gente precisa trazer elementos práticos, elementos lúdicos, para as crianças consigam compreender aquilo que está sendo passado para elas. O meu estágio curricular ele foi feito na Escola Municipal de Ensino Fundamental Araçá, na cidade de Viamão. A prática ela teve duração de 40 horas, sendo 20 horas de observação e 20 horas de regência, E essa prática foi realizada numa turma de primeiro ano, com 22 alunos na faixa etária entre 6 e 7 anos. Durante a prática foram mantidas algumas rotinas deles, como os momentos de lanche, recreio, pracinha. A aula de educação física foi ministrada pela professora de educação física, E eu, durante o meu estágio, ministrei as aulas de português, matemática, geografia, história, ciências, artes e temas curriculares diversificados. Essas atividades elas foram feitas de acordo com os objetivos da BNCC, em forma de aula prática, aula expositiva, sendo também proporcionados jogos com as crianças, além de atividades teóricas, em que eles tinham que ler, tinham que escrever, tinham que recortar, colar, pintar, e tudo dentro da temática escolhida para aquela semana de aula. A escola em que eu fiz o estágio, ela conta com 2 turnos de funcionamento, sendo de manhã das 8 ao meio-dia, de tarde da 1 às 5. A escola tem um total de 22 turmas, dividida entre educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2.
A escola também conta com 50 funcionários, entre professores, uma pedagoga, uma psicóloga, uma fonoaudiólogo, uma assistente social, as merendeiras, o porteiro e as higienizadoras. A escola também tem 12 salas de aula, biblioteca, refeitório, uma quadra coberta e uma quadra ao ar livre e 2 pracinhas. Para a elaboração dos planos de aula, né, eu fiz muita pesquisa bibliográfica, eu também pesquisei muito sobre quais atividades seriam mais adequadas para trabalhar com as crianças. Então, assim, as atividades foram programadas com os objetivos da BNCC para o primeiro ano, tá? E foram incluídas aulas que contam com leituras de texto, explanação de conteúdos, aplicação de atividades lúdicas e de fixação. E as aulas também foram feitas a partir de textos, né? Em todas as aulas eram trabalhados textos para contextualizar aqueles conteúdos que seriam trabalhados com as crianças depois em aula. Sobre o estágio propriamente dito, foi uma experiência incrível, maravilhosa. A escola me recebeu muito bem, foi muito acolhedora. A professora regente da turma também, ela super me acolheu, me deu várias dicas, me acompanhou durante todo o estágio, sendo que na semana em que eu fiz a regência, ela esteve presente na sala de aula, mas fui eu que dei todas as aulas. Ela não se envolveu, não precisou intervir em momento nenhum. A turma foi também super receptiva, super carinhosa comigo, compreenderam aquele trabalho que eu estava fazendo ali naquela semana com eles, então eles participaram ativamente de tudo, queriam fazer as atividades, se interessaram pelas atividades, e o melhor, assim, gostaram acredito que de todas as atividades que eu levei para eles, né, todos fizeram, todos gostaram, né, levei alguns jogos também, que inclusive eles, no final das aulas, se sobrava algum tempinho, eles pediam para repetir os jogos, em alguns dias deu tempo de repetir esses jogos. Então, assim, quanto aos objetivos, todos foram atingidos com louvor, assim, tudo que eu planejei para a semana de aula, eu pude fazer, eu pude aplicar, né? As crianças cooperaram muito bem, participaram bastante. Na sua grande maioria, a turma não tem dificuldade, é uma turma muito participativa, que quer aprender, que quer fazer as atividades. Então, assim, foi uma vivência muito satisfatória, que quando eu entrei no curso de pedagogia, o meu objetivo era trabalhar com alfabetização. E esse estágio no primeiro ano só me fez ter certeza, né, de que é com essa etapa do ensino fundamental que eu realmente gostaria de trabalhar. E para encerrar essa apresentação, eu quero usar uma frase do Paulo Freire, que ela ilustra muito bem toda... Enfim, a parte teórica do meu trabalho, que diz que a alfabetização é muito mais do que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo. E eu acredito que se a gente fizer um bom trabalho agora com as crianças nessa fase de alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano, que se a gente der uma base boa para os alunos, que a trajetória escolar deles vai ser muito satisfatória e que eles vão conseguir concluir todas as etapas com muita facilidade e sem grandes problemas e sem grandes dificuldades. Acho que por enquanto é isso. Obrigada pela atenção e até o próximo.